policial militar. Bem, esse trabalho que eu e a equipe de pesquisa fizemos, né, sobre lesão medular em pacientes com espondilite anquilosante, foi um estudo transversal da última década. Bem, uma breve introdução. A espondilite é uma predisposição genética, né, na qual o processo patológico resulta de uma fusão progressiva das articulações zigoapofisárias e dos espaços discais de esqueleto axial. Acho que como nós tivemos aqui antes, ficou até melhor se for complementar. Bem, ela causa uma maior suscetibilidade de lesões medulares e um quadro cifótico rígido. Bem, os objetivos desse trabalho foi analisar os achados clínicos e os déficits funcionais de pacientes que tiveram lesão na medula associada à espondilite anquilosante. Bem, nessa pesquisa nós buscamos no PubMed, utilizamos os mesh terms, né, medula espinhal, espondilite anquilosante, lesão e case reports nos últimos 10 anos, e foi com um objetivo fazer um estudo transversal dos casos clínicos da última década com a associação de lesão medular com espondilite anquilosante. Foram encontrados 26 artigos, dos quais 19 foram selecionados, passaram por nossos critérios, e como resultados, né, nós conseguimos ter uma visão, né, melhor, assim, conseguimos compreender melhor a associação da lesão medular e da espondilite anquilosante. Bem, foram identificados 33 pacientes, né, assim como a espondilite anquilosante acontece mais em homens. Então também é óbvio que nós também achamos mais resultados em homens. Foram 27 homens acometidos, né, de lesão medular e apenas 6 mulheres, com uma média de idade de 65 anos. E a maioria das lesões foram cervicais, né, acometendo mais de 60% dos pacientes. E outros focos das lesões ocorreram nas regiões torácica, lombar, sacral e quadril. Bem, foi interessante nesse estudo que nós conseguimos também ter uma noção de lesões que talvez a gente nem imaginava, né? Que não só de acidente de moto, queda em casa, mas também de pacientes que tinham espondilite e estavam com Covid e devido ao manejo no hospital acabaram lesionando a coluna, né? Então ela causa, né, a lesão medular associada à espondilite anquilosante. Pode causar o rompimento do esôfago, paralisias e alterações neurológicas, né, além de dificuldades na intubação do paciente. Bem, essas intercorrências acontecem em casos de pacientes com afecção cervical, que perdem amplitude de movimento, advindo de uma fratura ou luxação, acúmulo de gás paravertebral e acometimento medular. Então, a coluna rígida com espondilite anquilosante leva um risco maior de fraturas, que é uma doença ainda que ela é um pouco diferente, que se o paciente fica parado em repouso, piora a situação do paciente. Então, quando ele faz movimentos, os sintomas são diminuídos, né? São atenuados. E aumenta o risco de fraturas, luxações na coluna vertebral e diminui a capacidade da coluna de acomodar as forças de estresse, né, na coluna. Então, fraturas podem ocorrer em qualquer região da coluna, como eu disse antes, né? E as alterações são percebidas após a baixa mobilidade, dor, alterações sensoriais ou acidentes, como eu disse, né, mesmo que de baixo impacto. E foi interessante também que, nesse caso, por exemplo, do Covid, alguns pacientes, por ficarem na maca, né, parados, durante muito tempo, e a equipe não saber que esses pacientes tinham espondilite anquilosante, na hora de movimentar alguns pacientes, foram 2 casos dentro desses artigos, que houve lesão, né, na coluna, lesão medular por fratura, né, por causa do movimento desses pacientes. Bem, é isso. Acho que fui breve, Deus.
Obrigado.